Na correria do dia a dia, encontrar um tempo para estudar muitas vezes não é fácil. É por isso que a Kroton inovou e trouxe a universidade para a ponta dos seus dedos. Com o aplicativo Saber, os livros e atividades da Kroton estão muito mais interativos e dinâmicos, garantindo uma nova experiência de aprendizagem em qualquer hora e lugar. E esse verdadeiro universo didático já está disponível para você. Acesse a loja de apps do seu tablet ou celular, busque o aplicativo Saber e tenha o seu futuro profissional na palma das mãos. Na Kroton é mais fácil saber. Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Alessandra e a partir de hoje nós vamos iniciar a nossa disciplina Mercado de Capitais. É uma disciplina muito importante para nós que estudamos contabilidade, porque muitas empresas vão lidar diariamente com as questões de mercado de capitais, de ações, de investimentos, comprar um título, aplicar na bolsa, ou mesmo quando uma empresa decide abrir o seu capital. Independente se você trabalha numa empresa de capital aberto ou fechado, é muito importante então que você entenda do mercado de capitais. A nossa disciplina, pessoal, vai acontecer no modelo chamado de KLS. O que é o modelo KLS? Muito simples. É um modelo em que você precisa, como todas as outras matérias, só que aqui um pouco mais, reforçando isso, estudar antes da aula, durante a aula e depois da aula. O que é estudar antes da aula e depois da aula? Ora, a nossa disciplina KLS, Mercado de Capitais, ela é baseada no nosso livro, o livro Mercado de Capitais, que vocês estão recebendo e que também podem ter acesso através do Saber. Você vai pegar lá o seu smartphone, vai baixar o aplicativo Saber e lá no Saber tem todos os livros modelo KLS, inclusive o nosso. Olha que bacana, você pode estudar deitado, no ônibus, naquele momento de folga, pega o aplicativo, abre o nosso livro e pode estudar. E esse livro, então, que vai dar o embasamento para toda a nossa disciplina. O que é importante? Hoje, a nossa aula de número 1. Você já estudou o capítulo número 1 para vir para a aula. Porque durante a aula nós vamos ver as teorias, mas mais do que isso, nós vamos apresentar problemas, situações reais, da vida real, para que a gente possa, juntos, resolver esses problemas. Essa resolução de problemas, muitas vezes, falta no dia a dia de uma aula, onde só vemos teoria. Então, aqui nós vamos unir a teoria e a prática. Esse é o modelo KLS. Você estuda o capítulo do livro antes, a gente vem para a aula e juntos resolvemos problemas. Na semana que vem, nós vamos ter a nossa aula de número 2. Então, é importante que você estude o capítulo 2 do livro antes da aula. E assim para a aula 3 e para a aula de número 4. Correto? E o que é o depois da aula? É você, tendo lido o livro, assistido a nossa aula, sentar para fazer as atividades que tem no livro. São vários exercícios. Você vai respondendo, senta com um colega, combina de estudar e depois você vai mandar as dúvidas desses exercícios para os seus tutores. E eles vão ajudar você a encontrar a resposta correta, mesmo que você ainda tenha algumas dúvidas. Mas acredito que você vai conseguir responder todas as perguntas aí de maneira bem adequada, de maneira bem fácil, correto? Então, modelo KLS, começando agora a nossa disciplina. Vamos ver o que nós vamos estudar aqui na disciplina de Mercado de Capitais nessa aula de número 1. Acompanhe comigo no nosso quadro. Temos um resumo da nossa aula, que vocês já viram aí nos seus slides. Então, vamos começar vendo o que nós vamos estudar em mercado de capitais na nossa aula de hoje, não é? Hoje nós vamos dar uma introdução, vamos falar o que é o mercado de valores mobiliários, contratos e sistema financeiro nacional. E o que é que nós vamos estudar? Nós vamos ver o subsistema normativo e de intermediação, ou seja, quais são as regras do sistema financeiro nacional. Vamos falar sobre bolsas de valores, mercado de capitais e mercado de valores mobiliários. Vamos falar também sobre ações e seus mercados, à vista, a termo e futuro.
e ainda sobre o modelo do Markowitz. Correto? Então vejam, são 4 assuntos que vão aí nortear a nossa aula. Correto? Nossa aula, então, será dividida em 4 momentos. No modelo KLS, a gente faz assim. Nós dividimos a aula em 4 grandes momentos. E a cada momento desse, a gente vai apresentar um problema, para que juntos nós possamos resolver. Você já estudou o livro, viu que no livro foi apresentado um problema para você e aqui juntos a gente resolve ele. No caso da disciplina de hoje, da aula de hoje, nós vamos elaborar relatórios. Nada muito complexo, trabalhoso, precisamos estudar, precisamos nos dedicar, mas você vai tirar isso de letra, correto? E o que é o mercado de capitais? Veja, o mercado financeiro, o mercado que negocia dinheiro, ele é dividido em vários outros mercados. Um desses mercados é o nosso específico, mercado de capitais, correto? Mas para a gente entender um pouco melhor sobre o que nós vamos falar, a gente vai assistir um vídeo bem interessante. Vamos a ele. Olá, sejam bem-vindos à unidade 1 da disciplina Mercado de Capitais. Antes de vermos o que vamos estudar nas aulas, é interessante entender um pouco sobre o nosso sistema econômico. Você provavelmente já ouviu falar em sistema financeiro. Ele é um círculo de negociações em que pessoas, empresas e instituições intermediam as transações de aplicadores e emprestadores de dinheiro. É esse sistema que garante o funcionamento da economia de um país. E funciona mais ou menos assim. Para crescer, as empresas procuram por investimentos e quando existe um dinheiro sobrando, elas procuram aplicá-lo. No caso das pessoas assalariadas, para obter um bem de alto valor, elas recorrem a financiamentos ou, quando preferem poupar dinheiro, aplicam na poupança. Paralelo a isso, temos o mercado de capitais, que é destinado aos negócios com valores mobiliários. Ele tem como objetivo captar recursos financeiros da sociedade para o comércio, a indústria e outras atividades econômicas. E esse é o foco dos nossos estudos. Em resumo, o mercado de capitais é um sistema de entidades e regras que incluem instituições, leis, normas, procedimentos e tecnologia. Ele possibilita a negociação de documentos que representem investimentos em dinheiro ou bens que possam ser avaliados monetariamente, a fim de fornecer recursos para financiar projetos. E para que tudo isso funcione com equilíbrio, existem as instituições que normatizam, regulam e fiscalizam. No caso, o mercado de capitais é regulado pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Para conhecer melhor o processo desse sistema e compreender o seu funcionamento, nessa unidade vamos estudar os seguintes pontos: subsistemas normativos, de intermediação e subsistema de liquidação e custódia. Vamos conhecer a Bolsa de Valores, compreender melhor sobre o mercado de capitais e ainda estudar o mercado de valores mobiliários. Vamos ver o conceito de política de dividendos, o conceito de mercado à vista e a termo e ainda estudar sobre mercado futuro. E, por fim, vamos conhecer o modelo de Markowitz, de maximização de retorno. E para pôr em prática os nossos estudos, na SR vamos acompanhar o dilema de Márcia, uma advogada que pretende investir seu dinheiro no mercado de capitais. Teremos que ajudá-la a avaliar se essa é uma transação segura e qual será o retorno positivo dessa ação. A qualidade da sua assessoria fará toda a diferença na vida de Márcia. Para saber mais sobre a disciplina, acesse o ambiente virtual de aprendizagem. Estude seu livro didático e acompanhe as webaulas. E fique atento para as pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! Muito bem. Só lembrando que pré e pós-aula, no nosso caso específico do nosso semestre, a pré-aula é você estudar o livro, o capítulo do livro referente à aula. E o pós-aula é você pegar o nosso livro novamente e resolver os exercícios que estão lá. Na dúvida, você consulta os tutores, que eles vão me consultar, entre em contato comigo, que a gente vai junto respondendo aí, sanando todas as dúvidas. Correto? Mas então vamos entender.
Nessa aula de hoje, nós vamos acompanhar o caso da Márcia, que é uma advogada que trabalhou durante muitos anos e que agora, você já conhece ela da leitura do nosso livro, e que agora ela quer investir o dinheiro. Aonde investir? É seguro investir? Esse é o dilema da Márcia. Vamos acompanhar. Antes, quero dizer para vocês que é muito importante que a gente relembre alguns conceitos da matemática financeira, da contabilidade e da estatística. Porque essas três teorias, essas três disciplinas vão ser solicitadas durante todo o nosso curso. Então, lembrando, matemática financeira, contabilidade e a estatística. E o problema? Nós vamos conhecer a história da Márcia e as suas dúvidas sobre o mercado de capitais. As dúvidas da Márcia provavelmente também são as suas dúvidas e as dúvidas da maioria das pessoas. Diariamente nós escutamos na televisão, no jornal, falando sobre ações, que as ações subiram, que as ações caíram, Nasdaq, Bovespa, mercado de câmbio, são tantas informações, a gente está acostumado a dia absorvê-las, mas muitas vezes não entende sobre isso. Pessoal, é fundamental que nós, que somos da área da contabilidade, que a gente entenda o que é mercado de capitais, o que são ações, não podemos ter dúvidas. Mesmo que você não trabalhe numa companhia aberta, que você não invista, que não vai ser um investidor, que a sua empresa não vá abrir o capital, o que importa é que nós da área de contabilidade precisamos entender sobre mercado de capitais. E aí a Márcia quer saber o seguinte: primeiro, se ela pode confiar nas instituições financeiras nas quais ela quer investir o seu dinheiro. E ela quer saber se esse dinheiro que ela vai investir está garantido. E mais do que isso, quem é que garante que o depósito que ela vai fazer está garantido? Diante de todos esses problemas, que a Márcia está colocando aí, e que são as dúvidas, São as dúvidas que você tem, que eu tenho, que todo mundo tem. O que são ações? Será que eu posso investir em ações? Será que eu posso comprar uma ação? Será que eu vou lá na bolsa? Será que eu ligo na bolsa? O que são ações? Uma empresa pode comprar ação de outra empresa? E escutei falar hoje de derivativos. O que são derivativos? São muitas as questões que vocês devem ter. E aqui nessa disciplina a gente vai solucioná-las e vai entender. Enquanto aí, pessoal das ciências contábeis, nós vamos entender o mercado de capitais para a gente tomar para si, tomar para a gente aí esse conhecimento, muito importante. Isso dá um diferencial para o contabilista, um algo a mais, entender de mercado de capitais. Também muito importante lembrar que durante todas as aulas, a aula de hoje, da semana que vem, a aula de número 3 e 4, em muitas delas, nós vamos falar sobre modelos teóricos, sobre contas, sobre estatística. Eu lembro a você que você não precisa decorar nenhuma fórmula. Até porque essas fórmulas, por exemplo, vão cair em concursos muito específicos de elevado padrão que você vai ter que sentar para estudar. Nos concursos em geral, no ENAD, nas nossas provas, essas contas, essas fórmulas não vão cair. Por quê? Porque no dia a dia do nosso trabalho, os sistemas, os softwares, a informática, resolve isso para a gente. Nós alimentamos o sistema com os dados. Será que é importante investir nessas ações, naquelas ações? Como será a diversificação de uma carteira de ações? Eu alimento o sistema com esses dados e ele me traz a resposta. Então, ninguém precisa saber fazer. Como nós precisamos saber fazer, por exemplo, uma conta de juros compostos na calculadora. Como as calculadoras não fazem essas formulações de modelos como o de Markowitz, que nós vamos ver hoje, você não precisa decorar a fórmula e nem saber aplicá-la. Você precisa saber reconhecê-la. Ah, esta é a fórmula do modelo Markowitz. E ela é usada para quê? Para calcular risco. Se você tiver este conhecimento, ele já é mais do que satisfatório. Ele é importante para a sua carreira profissional.
Então, vamos começar a nossa disciplina falando sobre os fundamentos, sobre a base, sobre o Sistema Financeiro Nacional. Vamos lá. E aí, tudo pronto para começar a resolução das situações problema? Quero lembrar que é importante você ter feito a pré-aula, porque agora vamos aplicar na prática as teorias que você viu. Vamos resolver cada uma das situações problema em 3 passos. Primeiro, com a ajuda do professor, vamos interpretar os dados da situação problema. Em seguida, vamos problematizá-la e levantar hipóteses. E no final, vamos aplicar os conceitos e teorias que foram resgatados pelo professor para solucionar a SP. Combinado? Então vamos a esse primeiro desafio. Então, vamos ao nosso primeiro desafio. Vamos lembrar a Márcia. O que a Márcia quer mesmo? Acompanhe comigo. Olha só. A Márcia precisa resolver os problemas dela. E para isso, nós vamos estudar temas. Quais são eles? Nós vamos ver o que é o sistema normativo e de intermediação, liquidação e custódia. Nós temos um sistema financeiro mundial, ou seja, o sistema financeiro que rege as operações financeiras no mundo. Cada país tem o seu próprio sistema financeiro nacional. E é esse sistema financeiro nacional que normativa, ou seja, cria as leis e também fiscaliza todas as operações financeiras que acontecem no mercado financeiro. Então, esse é o tema da nossa discussão de agora. Por que nós precisamos saber? Para poder responder as questões da Márcia, né? Quais são as questões da Márcia? Ela quer saber se ela pode confiar, ou seja, ter confiança no sistema financeiro. A gente sempre escreve assim, ó, Sistema Financeiro Nacional ou Sistema Financeiro Mundial. Também se escreve Sistema Financeiro Internacional, correto? E ela quer saber também quais são as garantias que essas instituições financeiras podem oportunizar para ela, né? Podem trazer para ela de garantia. Então, para isso, nós vamos o quê? Conhecer o Sistema Financeiro Nacional. Gente, muito importante quando a gente fala de Sistema Financeiro Nacional, é antes lembrar que o Sistema Financeiro Internacional, ele é composto basicamente pelo Banco Mundial, pelo Fundo Monetário Internacional e pelos bancos centrais de cada país, né? No Brasil, o Bacen, o Banco Central. E o Banco Mundial, ele é composto por aqueles bancos que emprestam dinheiros para os países. O BIRD, tá? A AID, que é a Associação Internacional de Desenvolvimento, o IFC, que é a Corporação Financeira Internacional, a AMGI, que é a Agência Multilateral de Garantias de Investimento, e ainda a CIAD, que é o Centro Internacional para Acerto de Disputas de Investimento, tá? Então, o Sistema Financeiro Internacional, composto basicamente dessas estruturas, tá? E quando a gente fala do nosso Sistema Financeiro Nacional, importante que vocês deem uma olhadinha na Lei do Sistema Financeiro Nacional, que é a Lei 4.595 de 64. Dê uma olhada, baixe ela na internet, vamos estudar um pouco sobre ela, porque é muito importante, né? Que a gente trabalha com finanças, com administração, com economia, com o dinheiro das empresas, nós temos que conhecer as leis.
Nós que trabalhamos com contabilidade, já temos muitas leis, né, que nos cercam. Nós vamos falar, por exemplo, da lei das companhias abertas, que é muito importante para o nosso estudo. Mas antes disso, todo mundo que trabalha com finanças, com contabilidade, precisa conhecer a lei do Sistema Financeiro Nacional de 64. Ela já está um pouquinho ultrapassada, mas na época ela foi uma lei que revolucionou o nosso sistema financeiro. Ainda hoje tem aplicabilidade. É claro que já precisamos retomar e fazer alguns arranjos. Mas os senhores deputados, né, precisam parar e sentar para reformular, então, a nossa lei. Mas dê uma olhada nela, ela é importante, ela é vital, fundamental para nós que trabalhamos com finanças e contabilidade. Esse sistema financeiro nacional, mundial, ele existe para dar suporte para as trocas financeiras, não é? As trocas financeiras existem desde que o mundo é mundo. O nosso dinheiro já foi sal, depois foram cunhadas moedas para que a gente pudesse fazer trocas, não é? Troca de um serviço por outro serviço. Só que é muito difícil trocar um serviço por outro serviço. É muito difícil sair com um boi nas costas e voltar com um sofá. Então a gente utiliza dinheiro, moeda, papel para fazer essas trocas. E essas trocas no mercado financeiro são trocas de dinheiro por dinheiro, de dinheiro por um serviço referente a dinheiro, correto? Essas trocas, então, acontecem porque existem pessoas. E as pessoas, em economia, são chamadas de agentes, correto? Eu sou um agente, você é um agente, o banco é um agente, o Sistema Financeiro Nacional é um agente, o FMI é um agente. Para a economia, todos nós somos chamados de agentes. E dentro dessa estrutura de trocar dinheiro por coisas, por serviços, dentro dessa estrutura existem 3 agentes principais. Existem os agentes superavitários, quem tem dinheiro sobrando. Existem os agentes deficitários, aqueles que não têm dinheiro sobrando, aliás, precisam de dinheiro. E existem instituições que foram criadas para ganhar dinheiro, atendendo esses 2 agentes. Vamos entender isso um pouquinho melhor. Olha que interessante, os agentes. Então, dentro da nossa estrutura, nós temos os agentes superavitários. Aquela pessoa que tem dinheiro sobrando, correto? São os poupadores. Poupadores. Não vamos confundir poupador com poupança, tá? Poupança é um modo de guardar dinheiro. Poupador é quem guardou o dinheiro e tem como investir. Na verdade, eu posso dizer que eles são investidores, correto? Então, são pessoas que têm dinheiro sobrando. Elas não podem mais guardar dinheiro no colchão. Então, elas vão comprar um apartamento, um imóvel, fazer viagens, comprar uma joia, comprar uma alimentação melhor e também ainda está sobrando dinheiro e ela quer guardar o dinheiro e não usar o dinheiro, correto? De outro lado, nós temos os agentes deficitários, aquelas pessoas que gastam tudo o que ganham e ainda ficou faltando dinheiro para pagar a prestação da casa própria, para comprar uma comida melhor. Chegou o inverno, quer comprar uma bota e o seu dinheiro não dá, tem que pagar a prazo. Pessoas que precisam de dinheiro. Esses são os 2 agentes principais do sistema financeiro mundial. Então, foram criadas instituições financeiras que pegam o dinheiro dos poupadores, usam esse dinheiro também em benefício próprio, mas sua função principal é oferecer esse dinheiro para os agentes deficitários. Correto? Quando esse intermediário
Vamos chamar de banco para ficar mais claro. Mas as bolsas de valores, corretoras, bancos de investimento, clearings, seguradoras, bancos comerciais, bancos múltiplos, todos eles são intermediadores financeiros. A operação de buscar o dinheiro dos agentes superavitários é uma operação de capitalização. E quando eu entrego este dinheiro para os agentes deficitários, eu estou fazendo uma operação de crédito. O agente intermediário financeiro recebe através de depósitos, pagamento do cartão de crédito, do financiamento do carro. E ele paga aos superavitários o juro. Juro é o pagamento pela utilização do dinheiro. E o agente superavitário recebe através de saques. Ele vai lá no banco e faz um saque do seu dinheiro. Correto? Então, quando o banco, ele está emprestando dinheiro para você, você vai pagar pela utilização desse dinheiro. Como é que eu pago? Com juros. Quando eu coloco um dinheiro para render no banco, o banco pega o meu dinheiro, usa para emprestar para outras pessoas, para fazer outras operações de crédito, para ter mais lucro e me paga pelo uso do meu dinheiro juros. Então, juros é o pagamento pelo valor do dinheiro, tanto de quem está pegando emprestado como de quem está emprestando. Não confundir com spread. Spread é o lucro da instituição financeira. Juros, sou o que eu pago de juros para utilizar o capital que eu peguei emprestado. Juros também é o que eu recebo por ter emprestado, dado o dinheiro a empréstimo, correto? O banco que faz essa negociação de pegar dinheiro e emprestar dinheiro, ele precisa ter um lucro, não é? Se eu vendo água, eu tenho um lucro. Se eu vendo carro, eu tenho um lucro. Se eu tenho uma empresa, eu vendo lucro. O banco é uma empresa. Qual é o lucro do banco? É o spread bancário. Correto? Muito bem. Só voltando ali na nossa tela, veja então que esses são os 3 principais agentes aqui do mercado financeiro. Quando nós falamos de mercado financeiro, todas as operações realizadas com dinheiro são realizadas no mercado financeiro. O mercado financeiro, ele é dividido em 5 mercados. Mercado monetário, mercado que eu vou lá, por exemplo, e deposito o meu salário no banco. Mercado de crédito, que é o mercado de emprestar e tomar emprestado recurso financeiro, correto? Mercado de câmbio, é o mercado onde ocorrem trocas de moeda de um país pelo outro, do real pelo dólar, do dólar pelo euro. E o mercado de capitais, que é o nosso mercado especificamente. E ainda o mercado de derivativos. Nós vamos estudar derivativos dentro do mercado de capitais. Por que dentro? Até bem pouco tempo atrás, os derivativos faziam parte do mercado de capitais. Como os negócios com derivativos foram crescendo, nós resolvemos separar os mercados. Então, mercado de capitais e mercado de derivativos. Mas, no nosso caso, nós vamos estudar os derivativos, este mercado, dentro do mercado de capitais. Não confundir com o sistema bancário, correto? Sistema financeiro. Dentro de todos os mercados, do mercado monetário, de câmbio, todos eles existem bancos, existe o sistema financeiro operando dentro destes mercados, correto? Algumas pessoas vão chamar o mercado monetário de sistema bancário, mas o correto é mercado monetário. Atuam nesses mercados o sistema bancário nacional e mundial. E falando de sistema financeiro, vamos dar uma olhadinha um pouquinho melhor no que é isso. Acompanha comigo. Sistema financeiro nacional. Nada mais é do que um conjunto de instituições e órgãos que fazem o quê?
controlam, fiscalizam e criam leis, regulamentos para que haja circulação de moeda e oferta de crédito dentro do país. Se a gente colocasse esse sistema financeiro em uma figura, ela se apresentaria deste modo: Sistema Financeiro Nacional. Dentro do Sistema Financeiro Nacional, os órgãos normativos, aqueles que criam leis, regras, normas, regulamentos. Os principais componentes: o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional da Previdência Complementar e o Conselho de Seguros Privados. Nós temos as entidades supervisoras que supervisionam. Além disso, algumas delas também estabelecem e criam leis, regulamentos e normas. Mas elas existem para supervisionar. Essa é a função delas. Correto? Órgão normativo não fiscaliza. Órgão normativo só cria lei, regulamento, norma. Entidade supervisora supervisiona, porém também estabelece regras, normas e regulamentos. Para quê? Para que tem norma e para que tem supervisão? Para que o mercado possa ser operado. Quem são os operadores? Por exemplo, BMF Bovespa, outras bolsas, os bancos de câmbio, sociedades seguradoras, fundos de pensão, ou seja, as instituições que, na verdade, na prática, realizam, operam o mercado, fazem com que o mercado aconteça. Correto? E, para que a gente ficar bem claro aí nesse assunto, existem 4 entidades que são muito, muito importantes nesse sistema financeiro nacional. O primeiro deles é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, que é a depositária das ações de empresas e outros produtos de mercado. Eu venho lá e deposito o meu papel, a minha ação, que hoje, na verdade, são todas eletrônicas, né? Não tem mais um papel da ação. Você pode, se quiser, pedir para emitir um recibo daquela ação, mas elas não existem mais em papel. A CETIP, que é a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos. O que a CETIP faz? Ela guarda os títulos, as ações, correto? A Selic, que é um sistema eletrônico que processa automaticamente a compra e venda dessas ações. E ainda o Fundo Garantidor de Crédito, tá? Que é uma associação civil sem fins lucrativos que administra um mecanismo de proteção aos correntistas. Que correntistas? Poupadores e investidores. Quando ela foi criada, né, quando foi criado o Fundo Garantidor de Crédito, ele começou garantindo depósitos, investimentos, depósitos à vista, poupanças, em acho que 90 mil reais, até 90 mil reais. A partir de 2013, o Fundo Garantidor de Crédito garante até 250 mil reais. Então, Alessandra, tenho uma poupança no Banco X. Tenho uma poupança de R$500 mil. Muito bem. O banco quebrou, fungiu, afundou, sumiu, desapareceu. E aí, perdi meu dinheiro? Não. O Fundo Garantidor de Crédito vai garantir do R$500 mil que eu tinha lá, 250 mil. Por isso que muitas pessoas têm várias aplicações diferentes em várias instituições diferentes. Esse é o Fundo Garantidor de Crédito. E quando eu falei ali da Selic, pessoal, não vamos confundir esta Selic com a taxa Selic,
ou com a taxa básica de juros, é uma coisa diferente. Só voltando ali no quadro, para vocês darem uma olhada, essa Selic aqui que eu estou falando, vejam, não é a taxa de juros. Essa Selic, ó, Selic é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Existe a outra Selic, que nós vamos falar sobre ela. E existe ainda a taxa básica de juros, tá? Não vamos confundir, eu já vou falar para vocês aí ficarem bem tranquilos quanto a isso. Então, vocês falam Selic, né? Então, Selic é aquela taxa lá onde as pessoas do Copom sentam para verificar a média anual de juros pagos pelos títulos públicos. Essa média, então, é a taxa Selic, que é a taxa que os bancos utilizam como base para fazer empréstimos e cobrar os seus juros, aquilo que ela recebe pelo empréstimo do dinheiro. Diferente da Selic, que é o Sistema Especial, é uma empresa, correto? E aí, será que a Márcia, então, pode ficar tranquila? Ela pode guardar o dinheiro dela? Ela pode, não é isso? Vamos ver. A Márcia pode confiar nas instituições para depois depositar o seu dinheiro? Sim, ela pode, né? Por que ela pode? Porque nós resolvemos o problema para ela. Explicamos para ela que o nosso sistema financeiro é composto por pessoas que têm dinheiro para guardar, pessoas que precisam de dinheiro, que existem intermediários que negociam essa troca de recursos, de quem tem recurso e que não tem. Nós temos um fundo garantidor, que garante até 250 mil, e temos instituições muito sólidas, não é? Dentro do nosso sistema financeiro nacional. Essas instituições muito sólidas, como Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, todas elas dão garantias da eficiência, da credibilidade do nosso sistema financeiro nacional, tá? É importante aqui lembrar também, gente, do Copom, tá? O que é o Copom? Ele é um comitê de política monetária, é um órgão do Bacen, que é o Banco Central do Brasil. A gente também pode falar que o Bacen é o Banco Central, ou Bacen, tá? Que é o órgão que estabelece as diretrizes da política monetária e define a taxa básica de juros, tá? Que pertence, então, ao Bacen. Não confundir com o Conselho Monetário Nacional, que é quem formula política da moeda e de crédito. O Bacen, Banco Central do Brasil, o Copom está no âmbito do Bacen, correto? Então, dessa forma aí, nós conseguimos responder a Márcia. Márcia pode ter confiança no mercado? Sim, ela pode ter confiança plena no nosso mercado, com instituições sólidas, amadurecidas. Nós faz muitos anos que não vemos nenhuma situação, né, de um banco que quebrou, de um banqueiro que fugiu. Já aconteceu? Já aconteceu. Mas hoje, no Brasil atual, acho muito difícil que isso aconteça. Bacana? Márcia, pode guardar o seu dinheiro no nosso sistema financeiro nacional. Mas as dúvidas da Márcia não pararam por aí. Ela ainda tem mais questões. Vamos ver quais são elas.
Você viu aí que os conceitos utilizados para resolver a primeira SP estavam todos na pré-aula, certo? Antes de seguir em frente, ficou com alguma dúvida nesta SP? Você tem algum comentário a fazer? Sem problemas. Ter dúvida é um bom sinal. Isso quer dizer que você está no caminho certo para a aprendizagem. Não deixe de enviar suas dúvidas. No final desta aula, teremos um momento de interação. Agora é hora de passarmos para a segunda situação problema. Confere aí. Como vimos, a Márcia ainda tem dúvidas. Só que para resolver as dúvidas que a Márcia tem, nós vamos estudar um pouquinho mais a situação dela. Acompanhe comigo. Veja. Então, só vamos voltar aqui. O nosso tema. Qual é o tema que nós vamos abordar agora na nossa segunda situação problema? Nós vamos estudar as bolsas de valores, mercado de capitais e mercado de valores mobiliários. Mercado de capitais é a mesma coisa que mercado de valor mobiliário e nós já vamos ver que valor mobiliário são os títulos. Um valor mobiliário ou um título ou uma ação ou um derivativo é um papel que representa dinheiro. Ao invés de eu sair com uma mala de dinheiro, eu saio com um título. E é exatamente sobre isso que a Márcia quer saber. A Márcia gostou muito da explicação que nós demos e agora ela quer saber como é que funciona e qual é a estrutura do nosso mercado de valores mobiliários. Muito bem. O mercado de capitais é o mercado onde são negociados valores mobiliários. Então, o mercado de capitais é o mercado onde são negociados valores mobiliários. Quais são os valores mobiliários? Uma ação, um commercial paper, uma nota promissória, um título público federal, uma debênture. Todos são valores mobiliários. E o que é um valor mobiliário? É um papel, ou seja, uma ação, uma nota promissória, um commercial paper, um título que tem a representação do dinheiro. Imagine se eu saísse por aí com uma mala de dinheiro. Não dá. Então, a gente sai com títulos. Para explicar para a Márcia melhor o funcionamento, a estrutura do nosso mercado de valores mobiliários, nós vamos estudar sobre bolsas de valores e sobre a nossa bolsa, que é BMF Bovespa. Importante que você entenda sobre tudo isso e faça um relatório para que a Márcia, então, entenda melhor sobre o que nós estamos falando, sobre bolsas de valores. Ora, muitas pessoas confundem o mercado de capitais com as bolsas de valores. A gente não vai confundir mais essas duas questões. Por quê? Mercado de capitais é o mercado, é o lugar, é um local onde são negociados papéis que representam dinheiro. Então, eu quero comprar uma ação, correto? Uma ação é uma parte da empresa, então eu compro a ação, comprei a ação. Imaginou se eu for pegar uma parte da ação e levar comigo, levar para minha casa? Não. O que a empresa faz? Ela me dá um recibo, um título, um papel, uma ação, que é um valor mobiliário, que representa aquele dinheiro que eu investi na empresa. Na verdade, não é investimento, é compra, porque a ação você fica sócio daquela organização.
correto? Então, por isso que a gente usa valor mobiliário, papéis, títulos, que representam o meu poder. Que poder? O investimento que eu realizei. Bacana? Vamos entender isso um pouquinho melhor. Acompanha comigo. Olha só. O mercado de capitais, que é esse mercado onde são negociados os valores mobiliários, ele é regulamentado e fiscalizado pela CVM. Normalmente nós falamos CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. É ela que define os participantes do mercado de capitais. Faz a sua regulação e a sua fiscalização. Como eu estava dizendo para vocês, o mercado de capitais é um sistema de distribuição de valores mobiliários que tem o propósito de proporcionar liquidez aos títulos de emissão de empresas e viabilizar o seu processo de capitalização, de pegar recursos financeiros para aplicar dentro da empresa. Aqui eu tenho um exemplo de um título de uma ação da Petrobras. Hoje, elas são eletrônicas. Essa aqui é uma ação preferencial nominativa, tá? Hoje elas são eletrônicas. Então, você compra uma ação, você tem um recibo de compra dessa ação. Como você faz um depósito no banco, você tem um recibo, né? O banco lá vai lá e imprime o seu depósito, tanto no caixa eletrônico como no caixa convencional. Com as ações, a mesma coisa. Mas aqui nós temos um exemplo de uma ação, de um título da Petrobras. Como que funciona? Por que existem companhias abertas? Por que uma empresa abre o seu capital? Divide a sua empresa com outras pessoas? Muito bem. Uma empresa, ela precisa de recursos financeiros para movimentar, para comprar uma máquina, para tirar petróleo do pré-sal, para construir um novo centro de distribuição, para construir um novo arranjo produtivo. As empresas estão sempre precisando de recursos financeiros. Se elas vão às instituições financeiras, elas precisam devolver o dinheiro que tomaram emprestado e ainda pagar juros por esse dinheiro. Uma opção, ao invés de ir buscar dinheiro nos bancos, é abrir o capital, é emitir ações, ou seja, captar sócios. Pessoas que vão se tornar sócias da minha empresa, que colocam dinheiro na minha empresa que eu não preciso devolver, porque agora eu tenho um sócio. Mas como sócio, ele vai receber lucro, dividendos. Correto? É bacana, não é? As empresas, então, precisam de dinheiro para crescer, para se desenvolver, para operar. E uma das formas de pegar esse dinheiro é indo ao mercado de capitais, distribuindo ações. O mercado de capitais, então, existe para que a gente possa realizar essas negociações de vender ações, comprar ações. Correto? Voltando lá para o nosso quadro, acompanhe comigo agora que esse mercado de capitais, ele é constituído de vários atores, vários agentes, como as bolsas de valores, as sociedades corretoras, as clearings, que são câmeras, a gente fala que é prestador de serviço que faz a compensação e liquidação das ordens eletrônicas de compra de ações, instituições financeiras autorizadas como bancos de investimento, né? Existem bancos comerciais, bancos múltiplos, e alguns bancos múltiplos são bancos que também realizam investimentos, como por exemplo o Itaú, tá? A maioria dos nossos bancos também são bancos de investimento. Ainda temos aqui agentes autônomos, os administradores de carteiras de investimento. São vários aí os atores, são vários as estruturas, as instituições que compõem o nosso mercado financeiro. Bacana? Muito bem. Esse mercado financeiro de capitais, ele é dividido em dois grandes mercados. Não vamos confundir. Quando a gente vai negociar ações,
Tem mercado à vista, mercado a termo, mercado futuro. Isto é uma coisa. Quando nós falamos do mercado de capitais, ele é dividido em dois grandes mercados. O mercado primário e o mercado secundário. O mercado primário é quando eu, empresa, negocio as minhas ações com você, com o mercado. Você compra a ação da minha empresa e eu, empresa, recebo o dinheiro, vou aplicar o dinheiro que você, que agora é meu sócio, entrou na nossa sociedade. A partir do momento que você tem as ações, você vai negociá-las com quem você quiser. E aí, quando você vender, a pessoa que está comprando não vai dar o dinheiro para a minha empresa, vai dar o dinheiro para você. Essas operações acontecem no mercado secundário. Vamos entender isso bem a fundo. Olha só, mercado primário é o local onde os valores mobiliários, o que são valores mobiliários? Os títulos, as ações, os commercial papers, de uma nova emissão da companhia. Ou seja, é a primeira vez que eu estou colocando aquela ação no mercado. Ela é minha, da empresa. Esta emissão de uma nova ação, ela só acontece no mercado primário. Eu, empresa, negociando com você, que quer comprar a ação da minha empresa, através de instituições financeiras, bancos de investimento, corretoras, mercado balcão, mercado primário. Quando uma empresa vai abrir o seu capital, é a primeira vez, ela está abrindo capital, ela é uma empresa fechada e agora ela vai se tornar uma companhia aberta. Ela vai emitir ações no mercado. Esta operação chama-se IPO, ou Initial Public Offering, ou em bom português, oferta pública inicial. Primeira vez que eu vou oferecer ações da minha empresa. Como é que a gente chama isso? De IPO. Para mim realizar uma operação de IPO, ou seja, colocar pela primeira vez ações no mercado, ou depois que eu já coloquei ações no mercado, tá? Então, primeira vez que eu vou colocar ações no mercado, operação de IPO. Ou, já tenho ações no mercado, vamos imaginar lá uma empresa, Natura. Ela já tem ações no mercado. E agora ela quer colocar um novo lote de ações no mercado. Então, tanto o IPO como uma nova oferta de ações, que daí não pode chamar de IPO, é nova emissão de ações. Essas duas operações, IPO e nova emissão de ações, as duas são realizadas por meio de uma coisa que a gente chama de underwriting. Volta lá para o quadro para a gente aprender bem direitinho a nossa expressão. Operação de underwriting, que é a subscrição pública, ou seja, emitir ações. Correto? Então, a operação chama underwriting. E ela é dividida em operação firme, melhores esforços. São vários os tipos de operações de underwriting que a gente pode realizar, que a gente pode fazer. E depois nós temos o nosso mercado secundário. O que é o mercado secundário? Então, aqui está a nossa empresa. A empresa Alessandra S.A. Eu vendi ações para o João. Esta operação acontece no mercado primário. O João agora tem ações da minha empresa e ele quer vender as ações, por exemplo, para a Maria, que quer comprar estas ações. Esta operação acontece no mercado secundário. A empresa não tem participação, porque eu vendo a ação e você me paga
por esta ação. Correto? É o mercado que oferece, então, o quê? Liquidez aos títulos. O que é isso? Tem pessoas interessadas na ação da minha empresa. Então, o mercado secundário é o local onde os investidores negociam e transferem entre si os valores mobiliários emitidos pelas companhias. Nada mais é do que a transferência de propriedade e recursos entre investidores. Esse, então, é o nosso mercado secundário. Quando nós falamos de mercado primário, nós não temos participação das bolsas. No mercado primário, são os bancos de investimento, as corretoras, é o famoso mercado balcão, tá? Entre empresa e a pessoa, as pessoas, quem quiser comprar a minha ação, correto? No mercado secundário, já entram as bolsas de valores, que é o principal local onde são negociados, transferidos de titularidade uma ação. Também tem mercado balcão? Também tem mercado balcão. Também tem as corretoras? Também tem as corretoras. Mas a expressão mais fácil de entendimento do mercado secundário são as bolsas de valores. Vamos ver o que são essas bolsas de valores que a gente escuta tanto falar no dia a dia aí dos jornais, no nosso dia a dia. Dá uma olhadinha comigo. Olha só. As bolsas de valores nada mais são do que um local, um mercado organizado onde se negociam ações de capital aberto, né, de empresas públicas e privadas, realizando transações, o quê? De compra e venda de títulos e valores mobiliários. Se você quiser, é muito interessante entrar lá no Simula, tudo junto, tá? simulabolsa.com.br. E lá no Simula Bolsa você vai conseguir simular, brincar, aprender a aplicar. Você consegue comprar ações e fazer aplicações. Tem outros sites, eu gosto muito do Simula Bolsa, tá? Nós tínhamos até pouco tempo atrás cerca de 26 bolsas no Brasil. Hoje, essas bolsas todas foram reunidas na BMF Bovespa, que é a Bolsa Brasileira. Qual é a Bolsa Brasileira? BMF Bovespa. Bolsa de Mercadorias e Futuro Bovespa, que é Bolsa de São Paulo. Ela é dividida em bolsas no Rio de Janeiro, que concentram as operações com títulos públicos, e a grande bolsa que fica em São Paulo, que negocia ações, mercado futuro, todas as outras grandes operações. O que é a bolsa? A bolsa é uma companhia, inclusive de capital aberto, que administra mercados organizados de títulos, valores mobiliários, entre outros. O que ela presta? Ela presta serviço de registro de ações, compensação e liquidação, correto? Então, a nossa grande bolsa brasileira, a Bolsa de Mercadorias e Futuro Bovespa. A gente, se for falar, a gente fala assim, BMF Bovespa. E se for escrever, é Bolsa de Mercadorias e Futuro de São Paulo. Correto? Muito bem. Olha só, agora a Márcia tem suporte para resolver o seu problema. Ela já entendeu o que são bolsas de valores, o que é negociado nas bolsas e sabe que a Bolsa Brasileira é a BMF Bovespa. Então, agora é o momento de você responder a Márcia através de um relatório. O que tem que ter no seu relatório? Olha só, vamos lá. No seu relatório, você tem que explicar para a Márcia o que é o mercado de capitais, que é o local, os locais onde são negociados, né, os valores mobiliários. Vai dizer para ela que quem regula e normatiza é a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Vai dizer o que são as bolsas de valores, que são os mercados.
vai contar para ela que a nossa bolsa é a Bolsa de Mercadorias e Futuro de São Paulo e vai dizer para ela que são negociados títulos, valores mobiliários, ações, debêntures e outras aí bem importantes, ações e títulos, correto? Mas a Márcia é muito curiosa e ela tem mais perguntas para fazer para a gente, então vamos a elas. Agora você já resolveu com o professor 2 situações problema. Os conceitos por trás delas foram vistos antes na pré-aula. Ainda faltam 2 SPs para que a gente possa encerrar a unidade. Perceba que estamos seguindo aqueles 3 passos. Compreendemos e interpretamos o enunciado da SP. Levantamos hipóteses sobre ela e aplicamos os conceitos para resolvê-la. Surgiu alguma dúvida? Envie para nós. Agora é a hora. Não deixe para depois. Vamos à próxima SP. Para resolver os problemas da Márcia, nós precisamos estudar um pouquinho mais. O que a gente vai estudar agora? Olha só que legal. Vamos lá. Nós vamos estudar política de dividendos, ou seja, as ações, mercados à vista, a termo e mercado futuro. Vamos lá. A Márcia quer saber agora sobre os produtos do mercado de capitais. E a grande dúvida dela é: o que o mercado de capitais tem a oferecer em questão de produtos? Quais são os produtos do mercado de capitais? Antes disso, porém, eu quero dizer para vocês que o que é mercado à vista? É o mercado, gente, onde comprador paga. Então, ó, o comprador, quem está comprando a ação, paga. E o vendedor entrega a ação. Então, o comprador paga e o entregador entrega a ação. Essas operações, elas acontecem no que a gente chama de D+3. O que é D+3? É até o 3º dia útil. Então, eu fiz a operação hoje, comprei e vendi hoje. E a operação vai ser realizada no 3º dia útil, tá? Ele opera em sistema eletrônico e pregão. E o que é o mercado a termo, tá? É um mercado, gente, que vai variar de 16 a 999 dias corridos. Dias corridos, tá bom? E a liquidação vai ser sempre V-3. O que é o V-3? Antes, 3 dias antes do vencimento. Que vencimento? De 16 a 999 dias. Até 3 dias antes a gente vai fazer aí a liquidação. Tem que dar garantia. Na verdade, é quase um mercado futuro, mas a gente chama de mercado a termo, porque ele tem termos. E o mercado futuro, tá? O que é o nosso mercado futuro? São negociações também de 16 a 999 dias no futuro, porém com preço fixado e um ajuste aí que a gente chama de ajuste diário. Então, na verdade, a gente está falando aqui de negociações, tipos de negociações, tá? E para a gente, então, ajudar a Márcia, a gente vai entender o que são esses mercados, né? Quais são os mercados? Então, mercado à vista, mercado a termo e mercado futuro. Mercado à vista é agora. Estou negociando uma ação e quero receber já, tá? Então, a gente vai dizer que são operações com até 3 dias
que são efetivadas no terceiro dia útil. O mercado a termo é um mercado onde fiz uma negociação hoje. Quando é que ela vai ser finalizada? De 16 a 999 dias. E o mercado futuro é um mercado que eu realizo hoje. Comprei café hoje, comprei uma ação hoje. Só que ela vai ser negociada no futuro, porém com preços fixados que são reajustados diariamente. E no mercado a termo não tem reajuste diário. No mercado a termo a gente vai olhar qual é o valor no mercado à vista, tá? E aí então vamos ajudar a nossa amiga Márcia. Primeiro a gente vai entender o que são títulos ou valores mobiliários, que são todos os documentos que representam dinheiro ou bens que o representam, adquiridos por investidores através de captação pública. Então, vou no mercado e pego dinheiro, pego sócios que oferecem recursos financeiros aos captadores dos recursos financeiros. E quais são os títulos? Vamos ver. Existem títulos privados de renda variável. O exemplo mais gritante são as ações. Existem títulos privados de renda fixa, como as debêntures e os commercial papers. Commercial paper nada mais é do que a nota promissória. E existem os títulos públicos, tá? Então, quais são os tipos de valores mobiliários? Privados de renda variável, privados de renda fixa e os títulos públicos. Se as ações são a melhor expressão, vamos falar sobre elas. Ações. São títulos de renda variável. Por quê? Porque eu não sei quanto que vai valer amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano. Ela vai valer aquilo que tiver no mercado. Emitidos por SA, sociedades anônimas, companhias abertas, que representam o quê? A menor fração do capital da empresa emitente. Podem ser escriturais ou representadas por cautelas ou certificados. As ações, elas podem ser ordinárias, que dão direito a voto, ou preferenciais, que dão direito ao recebimento de dividendos primeiro. As ordinárias também recebem dividendos. Elas podem ser nominativas, então a ação é da Alessandra e está registrada. E ainda escriturais. E quem tem uma ação, o que ela ganha com isso? Ela ganha, quem tem uma ação é dono daquela empresa, ela vai receber dividendos, juros, bonificações e direitos de subscrição. Essas são as vantagens de ser acionista de uma empresa. Além das ações, nós podemos trabalhar também com as opções de ações, né? O que são as opções de ação? Opção é um direito. Direito do quê? De comprar ou de vender um lote de ações a um preço determinado. Que preço? O preço do exercício vigente, durante um prazo estabelecido no vencimento. Quem tem direito de compra tem que comprar na data estabelecida. Quem tem uma opção de venda tem que vender na data estabelecida. Correto? Também temos as debêntures. O que é a debênture? Gente, debênture nada mais é do que um título da dívida da empresa. Não é uma ação. Não dá direito a ser sócio. Você compra um título que lhe permite no futuro resgatar esse valor com juros. Você está emprestando dinheiro para a empresa. Então, emitidos com a finalidade de captar recurso de médio e longo prazo, geralmente aí destinados a financiar novos projetos ou alongar o perfil do passivo das empresas. E ainda as notas promissórias ou commercial papers, que na verdade aí são também formas que as empresas utilizam
para captar recurso. Temos ainda o derivativo, que está cada vez mais ganhando mercado, porque é um contrato. É um contrato que facilita muito as negociações de captação de recurso. Derivativo, gente, é um contrato privado entre uma pessoa e uma empresa ou uma empresa e um banco, cujo valor é quase todo derivado do valor de algum ativo. Então, por exemplo, eu vou lá e compro um derivativo que está indexado ao ouro. Ou, por exemplo, ao preço do café na data, né? O café commodity. Então, eu compro um papel que vai representar o valor do ouro naquela data que nós acordamos, naquela data lá que nós estabelecemos. Bacana? Então, esses são os principais títulos que são negociados, tá? Aqui no caso, os títulos de renda variável. Também é muito interessante que você conheça sobre os títulos públicos. Você pode entrar na página do governo, do Tesouro Nacional, e lá vai ter acesso a todas as informações sobre os títulos públicos. Se você perguntar para mim, qual é a melhor forma de guardar dinheiro sem correr risco? Título público. Mas o governo não pode quebrar? O governo precisa garantir a tomada de dinheiro para se financiar. E a melhor forma? Emissão de títulos públicos. É um dinheiro certo, garantido, que rende acima da inflação. E você sabe quanto é que você vai ganhar. Vamos ajudar a Márcia? Acompanha comigo o que você tem que fazer para ajudar a Márcia. Um relatório. E vai contar para ela como é que funciona o mercado de capitais, quais são os principais produtos negociados nesse mercado de capitais e como comprar esses produtos. Nós já sabemos como fazer esse relatório para a Márcia. Então, é importante que você coloque aí as suas mãos, a sua inteligência toda para trabalhar. E a Márcia é danada. Ela ainda tem algumas dúvidas. Vamos ajudar a Márcia? Acompanhe comigo. Até agora, vimos 3 situações-problema sendo resolvidas pelo professor, com conceitos que aprendemos na pré-aula. Você tá vendo que a pré-aula é a chave. É importante refletir sobre como aplicar todos esses conhecimentos no seu dia a dia, contextualizando cada uma das SPs. Você já parou para pensar como tudo isso que você está aprendendo pode te ajudar na vida profissional? Gostaria de lembrar também que, em caso de dúvida, você sempre pode usar o chat. Participe, envie suas dúvidas. Então, vamos nessa! Bom, todo mundo que investe no mercado de capitais tem que ter em mente alguma coisa muito clara. Nunca coloque todos os ovos em uma única cesta. Se você vai ao mercado, chega em casa e coloca aquela dúzia de ovos em uma cesta e você esbarra, todos os ovos caem ao chão. Com quantos ovos você fica? Nenhum. Essa é a mesma regra do mercado de capitais. Compre ações, derivativos, títulos públicos, poupança, por que não? Aplique numa diversificação, o que a gente chama de carteira diversificada. Quanto mais você diversificar, menores os riscos. Também são menores os ganhos? Depende. Depende se você souber muito bem diversificar a sua carteira de investimentos. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Acompanhe comigo. A Márcia ainda tinha algumas dúvidas e as principais delas eram com relação a risco. Para isso, nós vamos ajudá-la estudando o modelo do Markowitz, riscos e técnicas de medir riscos e aumentar a rentabilidade em investimentos. O principal é que você entenda o que são riscos e o que é rentabilidade no mercado de capitais. Pois bem, a Márcia, então, vai aprender como minimizar os riscos nos investimentos em ações. E nós vamos ajudá-la estudando sobre risco e retorno. Ora, risco e retorno
sempre vai existir um risco associado ao investimento no mercado financeiro. Sempre. O objetivo do investidor é obter a melhor relação custo-benefício entre risco e ganhos no mercado de capitais. O risco, ele está o quê? Associado, tá? À variabilidade do retorno. Ou seja, um ovinho aqui, uma ação, um derivativo, uma debênture, um commercial paper, um CDB. E o retorno, ele corresponde aos ganhos ou prejuízos proporcionados por um investimento. Vamos entender isso. Olha só. Retorno esperado. Comprei uma ação. O que eu espero dessa ação? O risco que eu estou correndo. Ora, quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno. Essa é a relação simples que nós realizamos entre risco e retorno. Olha que interessante sobre isso. O retorno, gente, de um investimento é o total de ganhos ou, vou grifar, prejuízos proporcionado por esse investimento durante o intervalo de tempo. O retorno ele vai ocorrer de duas formas. Primeira, mudanças no valor do ativo durante o intervalo de tempo considerado. As ações da Petrobras estão lá em cima, daqui a pouco caem, daqui a pouco sobem, caíram de novo e a tendência é subir. E o fluxo de caixa recebido pelo investidor. Então, a gente vai receber lucro, dividendos, juros. Então, são as duas formas de obter retorno. O valor do ativo melhorou muito ou diminuiu. E recebi juros, dividendos e outros. O modelo do Markowitz é um modelo que vai mostrar como que isso funciona. Vai dizer que diversificar, ou seja, ter diferentes títulos, é necessário para distribuir os riscos e, assim, minimizá-los. Escolher o melhor portfólio. O que é portfólio? É uma carteira de investimentos. Uma carteira cheia de investimentos diferentes. Para maiores ganhos, com menores riscos. O modelo do Markowitz é: quanto maior a diversificação, menor o risco. Se você entender isso, vai ficar cada vez mais claro para a gente entender o modelo do Markowitz. Preciso decorar a fórmula, entender, aplicá-la? Você precisa entender a essência, o principal. Às vezes você vai aplicar a fórmula e não vai entender o principal, que é: quanto maior a diversificação, menor o risco. É muito interessante, não é? Então, você tem recurso financeiro, a sua empresa ou você pode comprar ações, derivativos, debêntures, opções de ações, vou colocar título público em primeiro, que é o que eu acho que é mais rentável, título público. Posso colocar dinheiro na poupança? Pode. Só lembra aqui comigo que poupança não é investimento. Como é que é, professora? Poupança não é investimento. Assim como, por exemplo, um título XCAP. Não é investimento. XCAP, poupança, é guardar dinheiro. Ao invés de guardar dinheiro em casa, que é perigoso, eu guardo no banco. Por que
poupança não é investimento? Porque ela não te dá lucratividade, rentabilidade, apenas correção monetária. E cuidado com os escapes da vida, porque às vezes eles rendem abaixo da inflação, menos que poupança. E ganhar aquele prêmio do Super X é mais difícil do que ganhar na Mega Sena. Então eu preciso entender onde guardar o dinheiro, como guardar o dinheiro. Ah, mas eu não quero só guardar, eu quero rentabilidade. Então a gente tem opções seguras, confiáveis, para guardar o nosso dinheiro com rentabilidade. Correto? O que é importante? Diversificar. Eu tenho lá 500 mil reais, coloco tudo em uma única aplicação e ela não deu certo. Não. Mas vamos falar um pouco mais da realidade. Eu tenho 10 mil reais. Você pode colocar 5 mil em uma aplicação, 2.500 em outra, 2.500 em outra. A empresa tem 20 mil reais, diversifica, correto? Quanto maior a diversificação, menor o risco, diferente do retorno. Só que quanto maior o risco, maior o retorno, correto? Vamos ver a formulação do Markowitz, acompanhe comigo. Essa formulação, gente, vai mostrar, apresentar o retorno esperado da carteira. Quanto é que eu espero de retorno? 10%? 20%? 100%? E também vai apresentar a variância da carteira, os riscos. O retorno está maior, o retorno está menor. Então, vamos conhecer os elementos da formulação, tá? X aqui é a participação do ativo X. XJ é a participação do ativo Y. E aí a gente vai ter Y, quantos forem os ativos. Correto? Temos o retorno esperado de cada ativo. Então, aqui eu tenho um ativo e o retorno esperado de cada ativo. E, além do ativo, por exemplo, o ativo X, o ativo Y, nós vamos ainda encontrar ou utilizar a covariância entre os ativos. A somatória aí dos meus ativos é importante que seja sempre maior que 1 na formulação. A aplicabilidade se dá através de formulações. Você vai, através de softwares, de um sistema, ou mesmo do Excel, aplicar esta formulação. O importante é você lembrar que quanto maior a diversificação, menores os riscos. E é isso que a Márcia precisa entender. Porque as operadoras, as corretoras, é que vão fazer para a Márcia esse entendimento do cálculo de diversificação e risco. Será que a Márcia entendeu? Para isso, a gente vai fazer o relatório da Márcia. Acompanhe comigo. Olha só. O relatório da Márcia, a gente vai dizer para ela que o modelo do Markowitz serve para a gente analisar diversificação, risco e retorno. Vamos falar para a Márcia que a diversificação de uma carteira, ou seja, de uma cesta de investimentos, a gente não fala cesta, a gente fala carteira, é muito eficaz para a redução dos riscos. É isso que o modelo prega. E as ferramentas estatísticas, utilizadas pelos softwares e o modelo do Markowitz são muito úteis para maximizar o retorno, aumentar o retorno. Márcia, você pode ganhar muito mais com muito menos risco se fizer o quê? Diversificar. Simples assim? Simples assim. Márcia, não tenha dúvida. Você também não tenha dúvida. Na sua atuação profissional, na empresa, diversifique. Isso é muito importante. Correto? Nós vamos finalizando as dúvidas da Márcia por aqui.
mas as suas dúvidas agora serão todas respondidas. Vamos lá! Chegamos ao momento final da nossa aula. Agora que você passou por todas as SPs, mais do que nunca é o momento de refletir sobre o que foi visto. Como esses conhecimentos se aplicam no seu dia a dia? Ter consciência de como utilizar em sua realidade os conceitos vistos aqui é o que vai fazer de você um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Participe! Agora é o momento de muita interação. Envie suas dúvidas. E não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar este ciclo fundamental para a sua aprendizagem, fazendo a pós-aula. Muito bem, então agora é o nosso momento de perguntas, correto? Pessoal, antes disso, lembre-se que eu vou abrir um fórum amanhã para tirar algumas dúvidas que vocês tenham com relação à nossa produção textual. Tem uma pergunta na produção textual que é sobre o lucro por ação, a LPA, correto? Muito importante que vocês respondam à análise da LPA do ponto de vista do investidor. Por quê? Porque LPA é sempre do ponto de vista do investidor. É lucro por ação. Quanto que eu tenho de lucro por ação que tenho lá daquela empresa? Correto? Lembrou? Muito bem. Você já fez a conta, já sabe quanto é o lucro por ação lá da nossa empresa do portfólio. Agora vai fazer uma análise. Quanto é que você está recebendo de dividendos? Quanto é que a empresa tinha que pagar de dividendos? Ela tinha que pagar 10 e está pagando 15. Nossa, eu estou recebendo 5. Olha que legal. Bacana? Mas vamos lá. Pessoal de Minas Gerais pergunta assim: se a empresa falir, perde o dinheiro que investiu na empresa? Eu comprei lá ações da Petrobras, não é isso? Muito bem. A Petrobras quebrou. Perdi? São os riscos do mercado. Por isso que a gente tem que diversificar e mais do que isso, está quebrando aquela empresa. Não sei não. Também acontece o contrário. Eu tenho ações, por exemplo, lá daquele site LinkedIn e de repente vem a Google e compra a LinkedIn. Eu comprei ações por R$5, agora estão valendo R$30. Acontece. É o risco e o retorno do mercado. Tudo bem? Pessoal da Bahia pergunta assim: na compra de títulos, sou obrigada a pagar uma mensalidade às empresas vendedoras de ações? A empresa que vende, eu vendi ação para você, você não vai pagar mensalidade nenhuma. Mas para você negociar ações no Brasil, eu não posso negociar diretamente com a Bolsa. As ações no mercado brasileiro só podem ser negociadas, as ações, os títulos, através das corretoras. A corretora é a empresa que vai ajudar você a negociar, comprar e vender ações. É como se fosse uma seguradora de um carro. Ela está vendendo um seguro para você. O seu carro quebra. E agora? Você liga no 0800, dá um trabalhão, a pessoa não te conhece. Você liga para a pessoa que vendeu o seguro. Ela vai lembrar quem é você. Oi, Alessandra, peraí, estou mandando o guincho, estou indo te atender, está tudo bem. Vai te acalmar, vai conversar, vai te atender. A seguradora faz isso. A corretora faz isso também. Você vai lá e compra uma ação. E daí? E se a empresa quebrar? A corretora vai dizer: Alessandra, vamos vender a sua ação? Vamos comprar a ação de outra empresa? Olha, tem uma empresa aqui que parece que vai ter uma reviravolta. Compra a ação dessa empresa. As ações da Petrobras despencaram. Todo mundo sai vendendo a ação da Petrobras? Não. A corretora diz: não, fique com suas ações da Petrobras. Por quê? Porque o petróleo do mundo acabou. Aonde tem petróleo? No Brasil. Quem é dono do petróleo no Brasil? Petrobras. O que vai acontecer com as ações da Petrobras? Vão crescer. A corretora vai cobrar por esse serviço. É o serviço que ela presta para você. Tudo bem? Nós vamos ficando por aqui. Deixa um abraço bem apertado para todo mundo e a gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Olá! Chegamos ao final da unidade 1 da disciplina Mercado de Capitais.
No decorrer dos estudos, nós vimos os mecanismos de funcionamento e captação de recursos no mercado financeiro. Compreendemos mais sobre o mercado de valores mobiliários e vimos as técnicas de precificação e ativos financeiros. Nas SPs, foi possível aplicar a teoria estudada e ainda compreender melhor a disciplina. Dá uma olhada! Na SP1, a advogada Márcia decidiu que iria aplicar uma sobra de dinheiro. No entanto, ela se sentia insegura com relação às instituições que receberiam seu dinheiro. Nesse caso, trabalhamos o que aprendemos sobre os subsistemas normativos de intermediação, liquidação e custódia. Na SP2, Márcia precisava de mais informações sobre o mercado de valores mobiliários. O desafio foi explicar seu funcionamento e estrutura. Nessa SP, podemos aplicar o que vimos sobre Bolsa de Valores, considerando o mercado de capitais e de valores mobiliários. Na SP3, Márcia estava feliz com a assessoria, mas ainda tinha dúvidas. Ela solicitou, então, que fosse claramente explicado o que o mercado de capitais iria oferecer a ela em matéria de produtos. Para responder a essa questão, conhecer os mecanismos de funcionamento e captação de recursos no mercado financeiro foi essencial. E foi nessa etapa que aplicamos a conceituação de política de dividendos e mercados à vista e a termo futuro. Na SP4, Márcia já estava disposta a investir no mercado de valores mobiliários e optou por investir em ações. No entanto, ainda restava uma dúvida. Como ela poderia reduzir os riscos de investimentos nesse setor? O ideal para responder a essa questão foi aplicar o que vimos sobre o modelo de Markowitz, de maximização de retorno. Tentar praticar o que vemos em teoria é uma ótima maneira de garantir a compreensão da disciplina e também descobrir dúvidas sobre os assuntos. Por isso eu tenho uma atividade rápida para você. Joaquim, que logo deve se aposentar, pensou em adquirir um título de previdência privada. Ele já sabe que, se escolher essa opção, ele estará protegido pelo Sistema Financeiro Nacional. Qual a sua opinião sobre isso? Seria essa a melhor opção ou ele deveria recorrer à Previdência Social? Quais as diferenças entre elas? Faça suas anotações e troque opiniões com alguns colegas. E agora eu tenho uma dica de vídeo. Disponível na internet, Segurança do Sistema Financeiro Brasileiro apresenta convidados debatendo o tema. É para assistir, hein? No ambiente virtual de aprendizagem, você tem acesso a outros materiais complementares e ao livro didático para tirar qualquer dúvida que apareça no decorrer dos estudos. E não se esqueça das atividades das pré- e pós-aulas, ok? Bons estudos!